Hoje vamos falar de coisa séria, vamos falar sobre o juízo de Deus. Já começou? Quando vai começar? Aonde na Bíblia fala sobre o juízo? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Nós vamos dar continuidade à nossa série Apocalipse Agora, uma série que gravei recentemente aqui na cidade onde eu sou pastor, Monte Azul Paulista. Se você não assistiu os outros episódios, você pode conferir aqui, assistir. Vai ser muito importante para a compreensão deste vídeo. É uma série que já tenho trabalhado já há um tempo sobre esse assunto, então eu condensei 3 ou 4 palestras em uma só. Então você vai perceber que é bem corrido, então pegue o seu caderno, vai anotando as passagens. Inclusive eu vou disponibilizar o PowerPoint dessa série no link aqui na descrição no Telegram. Você entra lá no Telegram, vai entrar lá no nosso grupo Minuto Profético e você vai ter todos os arquivos ali para você baixar, tá bom? Então assista até o final, você vai ver que interessante, Deus já revelando, dando spoiler do futuro, para Daniel o futuro, para nós o presente. E claro, antes de começar, eu quero pedir para você, já curte o vídeo aí. Se você não é inscrito, poxa vida, se inscreve no canal, para você não perder mais nenhum vídeo. Vamos lá então para o assunto, o juízo. Com vocês então, Pastor Adriano. Vamos falar sobre o juízo. Eu vou ser sincero para vocês. Hoje eu estou estou condensando 2 palestras de 68 slides em 32. Então, preciso da atenção de vocês. Ela é importantíssima para aquilo que virá à frente. Hoje o tema é o juízo. Vamos para os princípios de interpretação. Durante a semana estou dizendo para vocês que nós estamos usando uma linha de interpretação, é o historicismo. A profecia ela parte geralmente do tempo do profeta para o tempo do fim. Então nós estamos estudando Daniel. Daniel tem as visões, Nabucodonosor tem as visões, é do seu tempo para frente, ok? O que nós temos usado aqui é a escola de interpretação e historicismo. O que é isso? Entendemos que as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, elas são desenroladas ou cumpridas ao longo da história. Diferente de outras escolas de interpretações. Uma acredita que Apocalipse é só para o final, ou outra acredita que Apocalipse já terminou, só falta Jesus voltar. E não é bem assim. Então, falamos sobre isso. O que mais? A Bíblia é a base de interpretação dos símbolos. Lembra que a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Depois nós precisamos do contexto cultural, histórico, os demais livros. Enfim, esse é um princípio. O que mais? O conhecimento da história contribui para a compreensão. Os costumes da cultura da época do escritor nos ajudam a aprofundar o entendimento. E os cumprimentos... Cadê? Olha, agora eu vou embananar com esse negócio aqui. É muita tecnologia para mim. Aqui. Olha lá. Os cumprimentos proféticos nunca são aproximados. E agora não está funcionando. Só porque eu estou... nunca são aproximados, mas sempre são exatos e pontuais. Deus não acerta assim perto. Nós vimos até agora que as profecias elas cumprem exatamente no dia marcado, na hora marcada. Eu vou dar mais exemplo para vocês hoje, ok? Continuando. A revelação então ela é progressiva. No capítulo 2, nós vimos o sonho de Nabucodonosor, a estátua dividida em minérios, ouro, prata, bronze, ferro, e os pés ferro com barro. E a pedra vem e acerta então os pés. Depois no capítulo 7 nós vimos os animais. Agora é Daniel que sonha, não foi o rei, foi Daniel. E descobrimos que a cabeça e o leão é Babilônia, é o período do Império de Babilônia. Depois surgiria outro império, os medos e os persas, representado pelos braços e também pelo urso, que comia 3 costelas. Quem lembra quais são
os povos que os medos e os persas destruíram, que representa as 3 costelas. E Lídia. Olha, quase lá. Isso aí. Lídia, a Síria e o Egito. Continuando. O ventre ali, bronze, da estátua, representado pelo animal, no capítulo 7, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças, a Grécia teve, depois de Alexandre o Grande, 4 generais. As asas, porque era velocidade. O império que foi conquistado, Alexandre o Grande, quando se tornou o rei de tudo, tinha 31 anos, se eu não estou enganado, enfim. Muito rápido a sua ascensão. Depois nós temos ali o pé de ferro, representado por Roma. Hoje, nós veremos agora no capítulo 8, aparece ali um carneiro com 2 chifres e também um bode com um chifre grande. E vocês vão perceber, hoje também, nós vamos estudar também o capítulo 9, que aparece um chifre. Esse chifre tem boca, igual no capítulo 7, e ele persegue e mata o povo de Deus. Só para explicar para vocês. Então, olha só. No capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, explicando todas as sucessões dos impérios que viriam. Depois Deus amplia, agora quem sonha quem sonha agora, deixa eu colocar aqui, peraí. Quem sonha agora é Daniel. Ele sonha então com o leão, com asas, o urso, o leopardo, 4 cabeças, 4 asas, e o animal terrível e espantoso. Agora no capítulo 8, Daniel vai sonhar com um carneiro e um bode. E no capítulo 9, Daniel vai sonhar com um chifre. Na verdade, é o juízo do chifre, né? Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Não vai dar dando certo aqui. Ok, avançamos. Um carneiro e um bode. Capítulo 8 de Daniel. Na minha leitura diz o seguinte, ó. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Lembra do urso que eu falei para vocês? Que o urso ele tinha um braço maior que o outro? Aqui, o carneiro também tem um chifre maior que o outro. Lembra que eu falei para vocês que são os medos e os persas que se uniram para derrotar a Babilônia. E que durante o seu período eles alternavam o poder. Às vezes eram os medos, às vezes eram os persas. Ok? Continuando. O mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade. Assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, cadê? Aqui, vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então temos 2 animais aqui. Temos um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro. E depois temos um bode com um chifre bem grande. Isso é Daniel que estava sonhando. Deus vai ampliar a revelação que ele já tinha dado no capítulo anterior. Continuando. Dirigiu-se um carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e no seu lugar saíram quantos chifres? 4. 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então nós temos aí uma briga do carneirinho e do bode. Só que quem se deu mal na história? O carneiro. O bode veio e deu uma cacetada
no carneiro. Só que aquele chifre grande acabou caindo. E levantou quantos chifres no bode? 4. Então vamos lá. O carneiro com os 2 chifres representa quem? Os medos e os persas. Que perderam a batalha para quem? Para a Grécia. Alexandre o Grande, que representava o grande chifre. Só que nesse conflito, depois o chifre grande do bode cai, e no bode levanta 4 chifres. Devagarzinho vocês vão compreendendo, tá? Vou repetindo várias vezes, vocês vão entendendo. Daniel 8, 9 e 12 diz o seguinte: de um dos chifres, eu coloquei ali de um dos chifres, porque nós entendemos, esse dos chifres está acrescentado, tá? Na verdade ali é de um dos ventos, mas fica para um outro momento. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou-o por terra, e o pisou. Eu acho que a bateria que está pouco, viu? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele. Tirou o sacrifício diário e no lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que ele fez? Prosperou. Lembra que ontem, no quarto animal terrível e espantoso, também aparece um chifre pequeno, que quando ele levanta, derruba quantos chifres? 3. Lembra? E ele persegue os santos, ele mata, ele blasfêmia. Isso no capítulo 7. No capítulo 8, Daniel tem outro sonho, agora com o carneiro e com o bode. Na história, quando cai o chifre, o grandão do bode, nasce 4 chifres. Só que depois acontece o seguinte, aparece na história o chifre pequeno, o mesmo chifre do capítulo 7, que tem olhos, tem boca, blasfêmia, persegue o povo de Deus. Deus está trabalhando com Daniel repetições para poder ampliar e explicar mais por detalhes a história das nações. Continuando. Agora eu estou no verso 13 do Daniel capítulo 8. Depois ouvi um santo que falava, é um anjo que estava ali na visão, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, grave bem, gente, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será? Então Daniel estava olhando aquele conflito dos bodes, e chifre caído, de repente chega, levanta um chifre, e esse persegue, e mata, e fala. Aí um dos anjos conversando com o outro, falou: mas até quando vai durar isso? E aí um anjo responde: até quando vai durar? Até 2.300 tardes e manhãs. E haverá uma purificação. Ok? Então vamos lá. Perguntas importantes. Quem é o carneiro e quem é o bode? Eu já falei. O carneiro quem é? Os medos e os persas. E o bode que tinha um chifre grandão, que caiu e depois apareceu 4 chifres. Quem que é? Grécia. No animal, no leopardo, que tem 4 cabeças, que representa a Grécia também, eram os 4 cavaleiros, os generais, né? Os 4 generais de Alexandre o Grande. Não seria diferente. No bode, os 4 chifres que aparecem, quando cai o grande chifre, que representa Alexandre o Grande, quem são? Os 4 generais. Estão entendendo o paralelo? Quem esteve ontem aqui está fazendo mais conexão. Ok? Avançando. Quem é o grande chifre do bode? Alexandre o Grande. Depois a gente, vou repetir mais vezes para vocês entenderem. Quem são os 4 chifres que crescem no bode? Já dei a resposta. Quem é? Os 4 generais. Quando surge e quem é o pequeno chifre na visão? Ontem falamos que em 538, Justiniano, ele concede ao bispo de Roma todo o poder e autoridade sobre as nações. Agora o bispo de Roma tira rei, coloca rei e começa a instituir dogmas e crenças totalmente contrárias a Deus.
E esse período do 538 durou essa hegemonia, ou esse supremacia papal, de 538 foi até quando? 1798. São os 1260 anos. Vou lembrar vocês. Lembra que no capítulo 7, quanto tempo duraria essa perseguição? Lembra? Tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio, quantos meses dão? 42 meses. 42 meses tem quantos dias? 1260 dias. Em profecia, dia equivale a quanto? Então nós temos 1260, que começou em 538, quando o Justiniano coloca uma coroa sobre o bispo de Roma. A partir de então, 1260 anos. O que acontece em 1798? A prisão e a derrotada do Império Romano Papal. Berthier invade Roma, a mando de Napoleão, e prende o bispo, o Papa Pio VI. Então, os mesmos franceses que deram autoridade para Roma, são os mesmos franceses que retiram a coroa. Ok? Perfeitamente, como diz a profecia. Quando esse chifre pequeno será julgado? Nós vamos tentar responder hoje. Nós temos o período de atuação dele. Quanto tempo de período de atuação? 1260 anos. Começou quando? 500 e quando foi que foi dada uma ferida mortal nesse poder? 98. Ok. Gente, para você ser salvo, não precisa decorar a data, é só aceitar Jesus, é verdade. Eu costumo dizer o seguinte: se você está com calor, eu quero ir na praia. Você está com calor. Então, se você for na praia, ali na beira ali e tal, já toma uma água ali, toma um banho, né? Está tudo certo, se refresca. Agora, se você quer conhecer as profundezas do mar, você precisa do quê? Equipamento. Você precisa de uma roupa especial. Você tem que aprofundar no mar. Então, salvação é simples. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Agora, se você quer conhecer mais desse Senhor, estude a Bíblia. E exige de nós um pouquinho mais de atenção. Estão comigo? Vamos avançar. Muito bem. Quem é o carneiro, quem é o bode e quem é o grande chifre? A própria Bíblia vai responder. O pastor não está inventando isso. Daniel capítulo 8, verso 16 diz assim: E eu ouvi uma voz de um homem de entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer. Quando, gente? No último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado não era para o tempo de Daniel. Essas profecias só poderíamos entender quando começasse o tempo do fim. E o tempo do fim começa quando termina a supremacia papal. Quando foi que terminou a supremacia papal? Ali começou, as pessoas começaram a estudar o livro de Daniel. Mas pastor, eles tinham o livro, por que não estudavam? Sabe quando você lê, não entende nada? É assim que acontecia. Deus começou a dar entendimento ao homem para compreender a profecia que estava selada. Interessante. O livro de Daniel, o anjo falou para Daniel fazer o quê? Selar. Mas o Apocalipse, o anjo não pede para João selar. São 2 livros proféticos. E por que mandou selar Daniel e não precisou selar Apocalipse? Porque se você não entende Daniel, você não vai entender Apocalipse. Por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês, nas 3 primeiras noites, tentando te dar um entendimento sobre Daniel. Porque quando nós chegarmos nesta besta aqui, nessa besta aqui, quando eu começar a falar sobre ela, você vai falar: é isso, pastor. Entendi. Por isso que ela tem isso. Por isso que ela é diferente. O chifre. Aí vai fazer sentido para você. Então tenha paciência. Vamos lá. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que no caso é Alexandre o Grande.
Gente, essa profecia foi dada, Daniel estava numa transição ali entre Babilônia e os Medos e Pérsias. Ó, presta atenção, um detalhe. Daniel está aqui quando o rei Nabucodonosor tem o sonho dessa estátua. Ele está aqui. Ele está velhinho. Agora é uma transição de poderes. Os Medos e os Persas estão derrotando Babilônia, já tomaram o poder. Daniel tem essa visão nesse período, e ele já está falando, a Grécia vai derrubar vocês. Vocês estão percebendo para Daniel como era difícil? Porque ele está aqui. Eu e você estamos aonde? Lá embaixo. Olha quantos impérios passaram. Para Daniel é futuro, para nós é o quê? Passado. Muito bem, continuando. Quem são os 4 chifres que crescem no bode? Ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo. E realmente a Grécia foi dividida em 4 partes, podemos dizer assim, né? Que tem o Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleucida. Ok? Ah lá, o bode era assim. Depois quebrou o chifre e nasceu 4. Ok? Estão comigo, né? Avançando. Quando surge o pequeno chifre da visão? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Deixa eu dar o detalhe para vocês aqui, ó. Percebe o seguinte, ó. Chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aí continua aqui, ó. De um dos chifres, lembra que eu falei para vocês que 2 chifres não tem? Então, naturalmente, de um deles quem? Os ventos. Saiu um chifre pequeno. Estão entendendo? Não estão? Vou explicar. Se você acredita que esse chifre pequeno que surge e começa a fazer toda essa tragédia, sai de um dos chifres, de um desses generais, nós temos uma interpretação chamada preterista, que acredita que esse chifre sai dos Seleucidas. Só que nós entendemos por todo o livro que o poder Roma papal não sai dos Seleucidas. Ele sai dos 4 cantos, dos 4 ventos da terra. O poder romano ele surge não do Império Grego, ele surge de fora. Avançando. Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Mas, no fim do seu reinado, quando prevaricadores acabarem, levantar-se-ão um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Então, quando esses 4 chifres caem, o seu poder, vai levantar um aí, que é o chifre pequeno que fará as atrocidades. Continuando. Quem é o chifre pequeno que aparece no animal do capítulo 7? Lembra? Olha quanta coisa ele faz. Agora Deus vai dar um sonho para Daniel, que ele escreve no capítulo 8, que tem as mesmas características que tem no 7. É o mesmo poder perseguidor, o mesmo poder blasfemo que perseguiu o povo de Deus. Olha só, detalhe, ó. Cresceu até atingir o exército dos céus, lançou por terra as estrelas e a pisou, tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. O lugar do santuário foi deitado abaixo, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Todas as características que Roma papal fez, tirou de Jesus a intercessão. Então vamos lá. Quando você pede perdão pelos seus pecados, você pede em nome de quem? Ele é o nosso único intercessor, certo? Esse poder que se levanta diz que ele tem autoridade para perdoar e interceder pelo homem. Ok? Ele tira as prerrogativas divinas do próprio Cristo e direciona para ele. Tá certo? Muito bem. Está bem esclarecido aí. Quando esse chifre pequeno será julgado? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pergunta: o que são 2.300 tardes e manhãs? E o que é a purificação do santuário? Aqui eu resumi 38 slides. Agora vamos para a segunda parte.
E aí a gente vai descer a ladeira com tudo agora, tá? O capítulo 8, vamos lá, eu vou tentar explicar. Capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, certo? Revela de uma maneira, um en passant, a história da terra, porém não explica muita coisa. Só diz que nos últimos dias vem uma pedra e faz o quê? Destrói todos os reinos. E essa pedra é o reino de Jesus, ok? Avançando, capítulo 7. Agora é Daniel que tem as visões. Ele vê um mar agitado por ventos. Lembra que mar significa o quê? Povos, nações. E os ventos que agitam o mar? Guerras, tribulações, enfim. Nesse mar agitado, ele vê saindo 4 animais. Qual o primeiro animal que sai? É um leão alado, que representa que império? Babilônia. O mesmo império que é representado pela cabeça de ouro. Depois ele vê um urso, que ele vai subindo pelas águas. E ele tem as 3 costelas. Quem é esse urso? Os medos e o persa. Depois ele olha, vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, saindo do mar, saindo dos povos, saindo do meio das guerras. Quem é esse animal? A Grécia, representado por Alexandre o Grande e os seus 4 generais. Depois do nada aparece um animal terrível e espantoso. Ele não consegue descrever esse animal, não é semelhante à nossa fauna. Não tem animal, ele fala, é diferente, ele é furioso, ele estraçalha, ele é de dentes de ferro, enfim. Então, no capítulo 7, os símbolos são diferentes, porém o significado é o mesmo. Babilônia, Medos e Persas, Grécia e qual? Roma. Porém, no capítulo 7, vai dizer que esse animal, o 4º animal, que representa os pés da estátua, representado pelos pés da estátua, tem quantos chifres? Quantos? Que é a mesma quantidade de dedos que tem na estátua, certo? Só que do animal, desses 10 chifres, agora vai ser ampliado, a revelação é progressiva. Agora Daniel vê que sobe um chifre. E quando ele sobe no animal o chifre, quantos caem? 3. E nós vimos ontem que esses 3 chifres representam reinos que foram extintos, porque quando sobe esse chifre pequeno, que tem olhos e tem boca, ele destrói. Ele com sua política, com o seu engajamento, as suas intrigas, como diz o texto, consegue convencer os outros 7 chifres a destituir do poder e destruir esses 3. Esse chifre pequeno cresce, ganha poder sobre todos os outros. E agora, com esse poder na mão, ele faz o que com o povo de Deus? Persegue, mata, muda a lei de Deus. Estão entendendo? Isso no capítulo 7. Ok. Daniel passa alguns anos, tem outro sonho. Agora é o sonho do carneiro e de quem? Do bode. O carneiro tem 2 chifres, um maior que o outro. Representa que império? Os medos. E o bode com um chifre grandão representa quem? Grécia. O bode vem e dá uma cacetada no carneiro. A Grécia derrotando os medos. O chifre grandão do bode cai. Levanta quantos chifres? Ok. Só que depois do império desses 4 chifres, surge de novo o quê? Chifre pequeno, que começa a perseguir e matar, blasfemar, enfim. Só que agora no capítulo 8, diz o seguinte, que esse chifre, esse poder, seria julgado, e teria um fim. Só que não fala quando. Quer dizer, fala num período, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e diz que a resposta para julgar esse chifre é um julgamento, é uma purificação. Agora entramos no capítulo 9. Daniel não entendeu quase nada. E ele então busca a resposta. Diz o capítulo 9 que ele estava orando e vem a resposta. Deixa eu ver se eu avancei aqui. Não avancei não, está certo. Ok.
ter que explicar isso aqui para vocês. Muito bem. O que é a purificação do santuário? Vamos lá. Antigamente, não tinha... Para ter perdão de pecados, a gente precisava de 3 coisas. Eu expliquei isso um dia para vocês. O salário do pecado é o quê? A morte. Então eu preciso de uma vítima que morra por mim. Em vez de eu morrer, morre alguém no lugar. No caso, um animal. Então o pecador vinha diante do segundo item que você precisava para ter perdão, que era um sacerdote, um intercessor entre você e Deus. Você trazia a vítima, o animal, e agora você colocava a mão sobre o animal, confessava o seu pecado para Deus, só que diz o seguinte: Senhor, tenha misericórdia, em vez de eu morrer, que morra ele no meu lugar. O sacerdote, ou às vezes o ofertante, ou o próprio sacerdote, matava a vítima. Ele pegava o sangue do animal e fazia o que agora? Tomava? Não. Ele agora entrava no terceiro item que você precisava para ter perdão de pecados, chamado santuário. O sacerdote entrava no lugar santíssimo, no lugar santo. Ele chegava diante de um altar de incenso, pegava o sangue e colocava nas pontas, ou senão ele jogava numa cortina. O pecado que estava em mim, eu cometi pecado. Eu agora transferi para quem o pecado? Para o animal. O animal foi morto, foi pago o preço. Porém, o sacerdote pega o sangue. Agora, onde está o pecado? No sangue. O sacerdote entra no santuário, pega o sangue, coloca no altar de incenso ou joga na cortina. Para onde foi o pecado? Do santuário. O pecado está no pecador, passou para a vítima, da vítima foi jogado para onde? Santuário. Era assim que você obtinha perdão de pecados. Era uma transferência. Pecado, gente, é uma coisa séria. Não é assim, ó, pim, 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 já era. Deus é Deus. Se Deus disse que se você peca, haverá morte. Então alguém tem que morrer. Há uma transferência de culpa. Ok? Então essa cerimônia acontecia todo dia. Era chamado de diário. É o serviço diário. Todo dia. Só que havia uma cerimônia, uma vez por ano, que purificava o santuário dos pecados que foi ali colocado. É chamado de Yom Kippur. Separava 2 animais, 2 bodes, pegava os 2 bodes, jogava a sorte. Tinha um bode que caía, era o bode Azazel, deixava de ladinho. O outro bode era o bode para o Senhor. O sumo sacerdote, não sacerdote, o sumo sacerdote, matava o animal, pegava o sangue, entrava no santuário, no lugar santo, passava pela cortina e entrava no lugar santíssimo, diante da arca da aliança, que representa a presença de Deus, e sobre a arca ele jogava o sangue do bode. Feito isso, ele virava, passava pela cortina, lugar santo, e até o pátio tinha o bode Azazel, que não foi morto. E ele colocava agora a mão sobre o bode e transferia todos os pecados do santuário para o bode emissário, ou Azazel. Separava alguns de Israel, pegava esse animal e levava ele para o deserto, num lugar bem longe. E lá ele morria. E então havia sido a expiação, a purificação do santuário. 2 cerimônias. O diário, o pecador transfere para o animal. Do animal, o sacerdote leva para onde? Santuário. O anual, uma vez por ano, no 10º mês, no 10º dia do 7º mês, era no outono ali, acontecia essa cerimônia. Só o sumo sacerdote podia fazer, com 2 bodes. Entenderam a diferença das 2 cerimônias? Tem a purificação do serzinho, que ele pediu perdão, o pecado dele sai para o cordeiro, vai para o santuário. E agora a segunda cerimônia, uma vez por ano, no 7º mês, no 10º dia do 7º mês, agora o sumo sacerdote tirava os pecados do santuário e jogava sobre o bode Azazel, que ia
ser lançado no deserto. Ok? Continuando. Então, a transferência de pecado. Aqui, ó, só para vocês... É a bateria, só pode ser. Aqui, ó, o sacerdote, ele entrava no lugar santo, ao altar aqui onde ele colocava o sangue nas pontas, ou a cortina. Então, o sacerdote pegava aqui o sangue do animal e levava para cá, certo? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava e passava pela cortina e jogava o sangue sobre a arca da aliança. Depois ele saía e colocava a mão sobre o bode Azazel para ser enviado para o deserto. Isso era transferência de pecado, purificação. Interessante. Tudo que você lê no Antigo Testamento, inclusive as cerimônias, tem um propósito. Os detalhes, a função, a lógica. Gente, as cerimônias que aconteciam no Antigo Testamento nada mais são de uma maneira lúdica de Deus ensinar seu povo sobre a história da redenção. Representa o ministério terrestre de Jesus e o ministério celestial de Jesus. Guardem isso. Vamos lá, vamos descer a ladeira. Conclusões parciais. Daniel 8 é uma ampliação das profecias anteriores. O chifre pequeno é Roma papal. Lembra que Roma tem duas fases. Imperial, que era pagão, adorava vários deuses, e depois se converte ao cristianismo. E agora persegue os cristãos e os religiosos. Né? Deus traria juízo sobre o chifre pequeno através da purificação de um santuário. As cerimônias do santuário eram uma simbologia do ministério de Jesus na terra e no céu. Quando começou essa purificação e qual santuário deveria ser purificado? Daniel, no capítulo 9, agora sim, ele ora a Deus: Senhor, não estou entendendo. E acontece o seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão a princípio do capítulo 8, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Israel. Guarda aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas. Em 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Questões importantes. A oração traz resposta. Daniel não entendeu nada, orou e falou: Senhor, salva teu povo. O que está acontecendo? Me ajuda a entender isso. O anjo veio explicar. O que mais? Acabou a minha bateria, só pode. Daniel estudava as profecias. Daniel não havia entendido o assunto da purificação do santuário. As 70 semanas estão dentro das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia aponta para a reconstrução de Jerusalém, do templo e a sua destruição, da vinda do Messias e a sua morte e do início da purificação do santuário. Agora eu vou desenhar para ficar fácil para compreensão. Vamos lá. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Uma tarde e manhã equivale a quanto tempo?
Um dia. Então nós temos 2.300 dias. Em profecia, dia equivale? Então são 2.300. Muito bem. Quando o anjo vem explicar esse período grande aqui, ele divide, ele fraciona. É como se fosse uma pizza, ele vai cortando em pedaços. Então ele tira uma parte desses 2.300 anos. E qual é essa parte? 70 semanas. Quando que começam os 2.300 anos, ou as 70 semanas? Desde a saída para edificar e restaurar Jerusalém. Quando que saiu esse decreto para que o judeu saísse lá da Média, né? O Ciro, o grande, ele deu um decreto para que os judeus voltassem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Historicamente, que ano foi isso? 457 antes de Cristo. 70 semanas. Quantos dias nós temos em 70 semanas? Se uma semana tem 7 dias, vezes 70, 490 dias. Dia em profecia, 490 anos. Então, tanto os 2.300 anos como as 70 semanas começam no ano 457 a.C. Se você coloca 490 anos do 457, você vai terminar lá no ano 34 depois de Cristo. Então, vamos lá. O anjo diz o seguinte, ó Daniel, desde a saída para edificar Jerusalém, 7 semanas, vocês vão reconstruir os muros de Jerusalém. Impressionante. 49 anos eles demoraram para reconstruir os muros de Jerusalém. Essa história está lá em Esdras e no livro de Neemias. Depois ele fala assim, ó, mais 62 semanas, Daniel, você vai chegar aonde? No ungido. No ano 27 da nossa era, quem foi ungido pelo Espírito Santo? O Messias. Incrível como é exato. Aí ele fala assim, ó, em uma semana, ele vai fazer aliança com muitos. Por quê? No ano 34, Estevão vai lá, mais uma vez tentar convencer os líderes judeus de que Jesus era o Messias. Só que ele se dá mal. O que os judeus, os líderes fazem? Matam ele. Rejeitam Jesus como o Messias. Então, nesse momento, 490 anos, 70 semanas, foi dado para Israel para que eles se arrependessem e aceitassem Jesus como Messias. Israel não aceitou. A partir de então, desse tempo para frente, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, aceita Ele como Messias, se torna parte do povo. Antigamente, para você fazer parte do povo de Deus, você tinha que pertencer a quem? A Israel. Ok? Ser circuncidado. Fazer as cerimônias. Ir no templo. No meio da última semana, diz o texto que o ungido seria cortado, retirado. E Jesus morreu no ano 31 da nossa era. Assim, não foi mais ou menos que deu certo. Foi exatamente conforme diz a profecia. Entenderam aqui? Só que temos um problema. São 2.300 anos. Só resolvemos a primeira parte. O anjo explicou a primeira parte. Agora nós temos que avançar. Faltam quantos anos ainda? Se você colocar 2.300 anos, tardes e manhãs, 70 semanas, começando no ano 457, e colocar 2.300 anos ali, você vai avançar para que ano? Olha lá, 34, as 70 semanas termina aqui, e os 2.300 anos termina que ano? Em 1844, o santuário começaria a ser purificado. Pergunto, tinha santuário nesse ano? Tem santuário? O santuário foi destruído em que ano? No ano 70. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, não diz a Bíblia que o animalzinho que estava ali para ser morto fugiu e o véu do santuário rasgou de cima, significando que agora o acesso a Deus
era em nome de Jesus. E você não precisa mais matar animal, porque o verdadeiro cordeiro já foi morto por nós. Então, que santuário é esse que seria purificado? O que aconteceu em 1854? Assim como no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, havia purificação do santuário no dia 22 de outubro de 1854, no nosso calendário começou a purificação do santuário celestial. Lembra no santuário terrestre os dois tipos de cerimônias? O diário, eu com o meu animalzinho, transferi a culpa para o animal. Agora o animal, o sangue, né, representando a vida do animal, era transferido o pecado para onde? Santuário. Isso é o diário, acontecia todo dia. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava quantos bodes? 2. Tirava a sorte. Um era Azazel, chamado Azazel, ou emissário. E o outro era para o Senhor. Então esse era morto, o sumo sacerdote entrava no santo, passava a cortina e ali jogava o sangue sobre a arca da aliança. Saía o sumo sacerdote, ia naquele bode emissário, o Azazel, colocava a mão, todos os pecados que estavam lá, agora foi transferido para quem? Para o bode. E o bode era levado para o deserto. Gente, isso era apenas um símbolo do que aconteceria na terra e no céu. Então vamos lá. Quando Jesus morre, ele cumpre a primeira parte, o primeiro ritual. Então agora eu não preciso matar o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. Ok? Então presta atenção. Nossos amigos evangélicos dizem o seguinte: tudo acabou na cruz. Tudo acabou na cruz. Quando Jesus abriu os braços, ele diz o quê? Está consumado. Então, nossos irmãos dizem o seguinte: a expiação, tudo foi completo, tudo foi feito na cruz. Só que interessante, no passado, quando o cordeirinho era morto, o trabalho acabava ali. O que o sacerdote tinha que fazer? Pegar o sangue, fazer o quê? Ir aonde? E jogar o sangue. Depois, uma vez por ano, vinha o sumo sacerdote, limpava o santuário. Quando Cristo morreu, ele realizou a primeira parte da história, a parte da morte do cordeiro. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus subiu e foi para onde? E agora ele está passando umas férias lá no céu, está fazendo nada. O que ele está fazendo agora lá? Segunda fase. Ele está agora intercedendo. Só que a partir de 1844, Jesus não é apenas intercessor. Ele começa a purificar o santuário celestial. Como acontece isso? Vamos lá. Existem provas bíblicas para a purificação no céu? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham aonde? Se purificassem com tais sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo aonde? Céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando Jesus morre, ressuscita, ele sobe e vai para onde? Para o santuário celestial. A purificação começa por quem? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Daniel 9 prediz a chegada do Messias e a sua obra na terra. Em 22 de outubro de 1844, Jesus inicia sua obra pelo juízo pela casa de Deus. Todos os mortos que professaram a fé do Messias estão passando pelo juízo. Nós, os vivos, um pouco antes do retorno de Jesus, passaremos pelo juízo. Agora eu vou explicar a última parte. Pastor, tá, entendi. Então, no passado, tinha duas cerimônias. O diário e o Yom Kippur, o dia da purificação, o dia de acerto de contas, o dia de juízo.
Por que era dia de juízo, pastor? Porque se durante o ano eu roubei galinhas, menti, pequei, e não confessei meu pecado, e não levei o animal para morrer no meu lugar, no dia do Yom Kippur, no dia do juízo, quando o sacerdote saía do santuário, o sumo sacerdote, para colocar a mão sobre o bode Azazel, para levar os pecados e morrer, ser punido, se eu não transferir minha culpa, meu pecado para o santuário, quem deveria morrer naquele dia? O pecador. Estão entendendo a ideia? Se Deus dava o ano todo para você confessar seus pecados, mas no dia do juízo, no dia do Yom Kippur, se você não tivesse feito isso, você pagaria pelo preço do teu pecado. Estão entendendo? Estão comigo? Ok. Agora, como que acontece então no céu, pastor? Toda vez que eu peco e você peca, a gente pede perdão em nome de quem? E os nossos pecados, né, são pela fé transferidos para Jesus. Onde Jesus está agora? E diante do Pai ele está lá. Olha, o André pecou, Senhor, mas eu morri por ele e me aceitou. Então, perdoa ele. Acontece o seguinte, toda vez que você confessa o seu pecado, você é perdoado em nome de Jesus. Porém, todavia, entretanto, a sua vida é registrada nos livros. Eu vou até com calma para você entender perfeitamente isso aqui. Quando eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o meu nome é automaticamente escrito em que livro? O livro da? Então está aqui, o Adriano aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Beleza, está aqui. Porém, no céu não só tem o livro da vida, tem outros livros. Um é chamado o livro do memorial, onde tem todas as minhas ações, os meus pecados, meus erros, minha vida, está aqui. Então, se hoje você pede perdão em nome de Jesus, Jesus diante do Pai pede perdão para você. E você é perdoado, é verdade, você é perdoado. Porém, todavia, entretanto, é registrado todas as suas ações neste outro livro. Teu nome está aqui no livro da vida. E as suas ações estão aqui. Só que chegará um momento, e já chegou, a partir de 1844, todos aqueles que estavam escritos no livro da vida, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados. A partir de 1844, Jesus começa agora a purificar o santuário, retirar todos os pecados ali registrados. Quem está no nome, no livro da vida, passa pelo juízo, passa por essa situação. Aquele que não está no livro da vida, passa pelo juízo, sim ou não? Não, já está condenado. Entendeu? Só é julgado aquele que diz que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus vai salvar aqueles que professaram fé nele. Jesus vai julgar esse. Por que tem que julgar? Porque Jesus precisa provar para todo mundo que houve coerência na tua salvação. Que você foi salvo em Jesus, mas a tua vida é coerente com a salvação. Então vamos supor, eu e você estamos vivos. Estamos vivos, graças a Deus, né? Que bom. Nesse momento, nosso nome está passando no juízo, sim ou não? Não. Porque nós estamos vivos. Enquanto há vida, há pecados, arrependimento, frustrações, vitórias. Mas vamos supor, a gente saiu daqui agora. Não vou falar comida porque vocês vão comer, vão depois. Tropeça na calçada. Tropeça, morre, dá um infarto, morreu. E você é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Teu nome estava no livro da vida. Naquele momento que você morre, Jesus então abre-se os livros. Jesus não precisa disso, tá? Ele faz isso para nós. O Adriano morreu, me aceitou como Senhor e Salvador. Está aqui no livro da vida. Mas a vida do Adriano foi uma vida de mentira. Ele disse que aceitou. Foi batizado, mas vivia uma vida dupla. Era um sem vergonha. Usava meu nome para pegar dinheiro dos outros. Mentia. Então é o seguinte, como o Senhor me deu autoridade, porque eu venci o pecado, eu venci a morte, e eu tenho autoridade no céu e na terra, Pai, o nome do Adriano está sendo apagado.
Ou morri, o Adriano aceitou-me como Senhor e Salvador, e realmente a vida dele condiz com a crença. Ele realmente tinha seus pecados, realmente pecou, mas era uma pessoa que se esforçava, que tinha vergonha dos seus pecados, que clamou por perdão, realmente viveu uma vida digna do meu nome. Então, Pai, eu vou permanecer o nome dele escrito no livro da vida, porque quando eu terminar esse trabalho, eu vou lá buscar ele e vou ressuscitar ele. Estão entendendo o que é purificação no céu? Estão entendendo? Então, quando que Jesus começa a fazer esse trabalho? Em 22 de outubro de 1844. Se for transferir para o calendário judaico, é no 10º dia do 7º mês. Então veja, desde 1844, Jesus está levantando provas para salvar pessoas e para condenar pessoas. Tá, pastor, os mortos então estão passando pelo juízo. E os vivos? Quando eles passarão pelo juízo? Nós não sabemos exatamente. Porém, sabemos que um pouco antes do retorno de Jesus, nosso nome passará pelo juízo. Porque Paulo diz que os vivos, no retorno de Jesus, serão transformados. Eles precisarão passar pelo juízo. Por que todo mundo tem que passar pelo juízo, pastor? Porque quando Jesus volta, ele volta com o livro da vida com todos os nomes. E ele precisa agora provar para todo mundo por que salvou o Adriano e por que condenou o Zé. Pode ser, Zé? Não, pode ser? Não, pode, misericórdia. Então, esse juízo não é para Jesus saber das coisas, ele sabe tudo. Mas ele precisa levantar esses dados para testemunho e prova para todos nós. O juízo de Deus, ele é dividido em 3 fases. A primeira já começou. Que dia começou? É a purificação do santuário para trazer condenação e justiça para esse poder que se levantou contra o seu povo, o povo de Deus. Agora nós temos uma segunda fase do juízo. Chamamos de fase de comprovação. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz que ele vai matar os ímpios. Todo aquele que não estiver no livro da vida, ele vai morrer. Ele pega os seus e leva para o céu. Quanto tempo ficaremos lá? Ficaremos lá, segundo a Bíblia. 1000 anos. Esse período, Deus vai tirar toda dúvida que existe. Porque salvou uns, porque não salvou outros. Passados 1000 anos, agora nós temos a terceira fase do juízo e a fase final. É onde está Apocalipse capítulo 20. Quando se abre os livros e agora vem a sentença sobre os ímpios, dando a eles a segunda morte, a morte eterna. Estão entendendo? Estão comigo? Ok. O que faremos diante disso? O que faremos? Em Eclesiastes, Salomão diz o seguinte, isso há mais de 1000 anos antes de Jesus. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de quem? Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, quer até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, veja o que Apocalipse diz, que é o tema de amanhã. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe a glória, pois é chegada a hora de quem? E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo de Deus já começou. E começou pelos mortos que disseram, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se nós passaremos pelo juízo, ai daqueles que não passarão. Gente, é um assunto denso. Mas o que eu tenho que aprender com isso? O que eu vou levar para casa? Você tem que entender
que Deus se esforça para se comunicar com você. Deus se esforça, se esforçou e se esforçará para se revelar para você. Deus é um Deus que busca o homem. O homem errante foge de Deus, é Deus que vai em busca do homem. Deus revela para os seus profetas, para preparar o seu povo, através das profecias. Deus hoje quer se revelar para você, dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele tem preparado e cuidado da sua vida. Deus cuidou até o exato momento dos seus diante da história. Ele não vai falhar, e Ele não vai falhar com você. Incrível como a Bíblia já está revelado o que Deus ia fazer. É impressionante. Cada vez que eu estudo mais as profecias, mais eu percebo que nós temos um Deus detalhista, um Deus que cuida de tudo, um Deus que está reparando, cuidando, anotando, preocupado por você. Só que chegará um momento em que Ele não poderá fazer mais nada. Chegará um momento em que Ele vai ter que dar a sentença. Se você aceitou a graça que Ele tanto fez por você, terá a vida eterna. Mas se você continuar rejeitando Ele, o que você vai sentir é desprezo por Deus. A diferença de amor que Ele sente hoje pelos seus, vai ser contrastado com o desprezo que Ele sentirá pelos ímpios, aqueles que rejeitaram a graça. Eu entendi um pouquinho disso, sobre desprezo, numa situação que aconteceu em casa, com a minha família. Meu irmão sempre foi aquele jovem rebelde, é o do contra. Eu sou mais novo, e meu pai dava uma ordem, tipo, molecada, não abram a geladeira, porque se abrir a geladeira, vai ter comigo. Então eu entendia, se eu abrir a geladeira, apanho. Só que o meu irmão falou assim, mas o que tem nessa geladeira? E abria a geladeira. E o pai sempre descobre, não tem jeito. Então meu irmão, ele tinha a habilidade de ir contra o que meu pai dizia. E eu nada bobo, sou bobo também, mas eu via que coisas que ele fazia, falei, para que fazer? E eu lembro uma vez que meu irmão foi pego pelo meu pai, na esquina da escola, fumando. Meu pai passou por ele com o carro, olhou para ele, vai para casa, vamos conversar. Porque meu pai é daqueles ignorantes, diz o seguinte, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Meu pai nunca me ensinou pelo exemplo, as coisas boas, né? E eu lembro que eu estava em casa naquele dia, meu irmão chegou desesperado, chegou primeiro com meu pai, não sei como. Chegou primeiro com meu pai e falou, Dri, nossa, agora eu vou apanhar. O pai pegou eu fumando, Dri, e agora? Ai, agora? Eu falei, Diogo, como assim? Eu estava lá na escola com os amigos, eu estava na esquina, despercebido, nunca imaginar que o pai ia passar ali, Adriano. Agora ele falou que vai conversar comigo. Eu falei, moleque, se prepara que agora você vai ver. Meu Deus. Meu pai chega, meu pai é frio e calculista. Diogo, para a sala. Meu pai tinha demorado, sabe por quê? Ele foi no mercado, foi num lugar, uma conveniência na época lá, foi comprar um maço de cigarro novinho e um isqueiro novinho. E eu lá do quarto só ouvindo, e ele falou assim, moleque, senta aqui, estenda a mão. Acho que o meu irmão já pensou, agora ele vem a pancada, né? Meu pai pegou, falou, tá vendo aqui, ó, tem um maço de cigarro novinho e um isqueiro novinho, comprei. É o único que eu vou te dar, porque eu não vou sustentar teu vício. Mas eu quero uma palavra de homem agora. Diogo, você vai fumar? Se for fumar, tá aqui, ó. Agora se você disser que não vai fumar, e eu te pegar, nós teremos um acerto de conta sério. Não, pai, não, pai, não. E eu lá do quarto, não, pai, que isso, pai, não vou fumar. Não, moleque, você vai fumar, tá aqui, vai ou não vai? Não, pai, não fumar, então tá bom. Então acertado aqui, você não fuma. Se eu pegar, a gente vai ter um acerto diferente. A graça tinha chegado para ele.
Uma graça estranha, né? Mas chegou. Passou de algum tempo. De repente, a cena se repete. Agora meu irmão chega chorando. Chorando. Falei, que foi, Diogo? Que foi, Diogo? Adriano, o pai me pegou fumando. Falei, Diogo, ele falou pra você, Adriano, eu tô lá com a turma, tô ali com os amigos. Eu nunca ia imaginar que o pai ia passar ali, Adriano. Falei, Diogo, ele te falou. Falei, eu sei, ele falou, mas... Falei, Diogo, agora eu não sei o que ele vai fazer. Você teve uma chance. E meu pai chegou, batendo o portão, gritando, Diogo, vai para a sala, quero conversar com você. E o Diogo foi lá para a sala. E meu pai chegou. E dessa vez eu fiquei perto. Porque eu sei que meu pai era violento. Se ele passasse do limite, ele tem que bater em 2 filhos, né? E eu lembro, eu vi a cena, eu estava na porta da sala. Ele falou, moleque, eu não falei para você, nós não combinamos. Eu te dei uma chance, eu avisei, e você me fez isso. E meu pai colocava a mão na cabeça, respirava. Eu via que ele estava tentando se controlar. E se ele pegasse meu irmão... Eu entendo hoje meu pai estava ferido. Porque tem um filho que o trai, que o mente. Eu entendi meu pai. Mas meu irmão chorava compulsivamente. Pai, me perdoa, pai. Pai, perdoa. Moleque. Aí meu pai parou, olhou para ele e falou assim, de hoje em diante, eu não te dirijo a palavra. Você para mim morreu. Meu pai virou as costas, foi tomar banho. Dali então, tudo que meu irmão ia falar, meu pai não respondia. Quando meu pai ia falar alguma coisa, ele olhava para minha mãe e falava, Su, fala para ele, é isso. E isso foi passando o tempo, meses. E é uma situação lamentável. Um dia eu chego de tarde, no quarto, entro, está lá meu irmão no escuro, chorando. Falei, o que foi, Diogo? Adriano, faz quanto tempo que eu não falo com o pai? Faz quanto tempo que ele não olha para mim? Naquele dia, Adriano, eu queria que ele tivesse me dado uma surra, porque o desprezo dele me está doendo demais. Eu preferia tomar uma surra do que receber o desprezo dele. Naquele dia eu entendi o que vai acontecer no juízo final. Um Deus de amor, que tanto amou, que tanto fez, vai virar o rosto para você. Você teve chance, foi revelado para você a verdade, foi lhe dada oportunidade, foi lhe dado tempo. Deus enviou o seu filho para morrer por você, mas você preferiu mentir, você preferiu enganar, você preferiu fugir, você rejeitou a graça. E naquele dia vai ter fogo do céu. Mas não é isso que vai doer em você. O que vai doer em você é o desprezo do Pai. Vocês entenderam hoje que Deus faz e fez e fará de tudo para revelar a sua graça para mim e para você? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que a Bíblia não acerta mais ou menos? Que as profecias não é mais ou não. Vocês entenderam que as profecias elas são exatas, porque o nosso Deus é um Deus pontual na história. É um Deus que dá chance, avisa perfeitamente. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que hoje é o tempo da graça? Enquanto a vida, a esperança. É momento de entregar a vida a Jesus. Talvez você não entendeu muita coisa do que eu falei aqui hoje, mas você tem que entender isso. Hoje ainda existe graça. Você não sabe daqui 10 minutos o que vai acontecer com você. Hoje Deus está declarando o amor dele por você. Não espere receber desprezo no futuro dele. Aceite hoje o amor e a graça. Todos entenderam que hoje é dia da graça de receber salvação. Amém. Amanhã
finalmente entraremos no livro do Apocalipse. E agora vocês têm um pouco da base do que nós falaremos, porque eu confesso para vocês, Daniel é o jornal de ontem, o Apocalipse é o jornal de hoje. Não perca amanhã. Vamos todos ficar em pé. Vamos orar. Agradeço a sua companhia, agradeço o seu apoio. Oremos. Paizinho querido, Senhor, eu entendo, hoje foi muita coisa para compreender, mas eu creio no Espírito Santo. Eu creio que o necessário chegou no coração dos teus filhos aqui. Se em alguma coisa eu falhei, deixei de dizer, deixei de explicar, eu tenho fé e confiança que o Espírito Santo conduzirá cada um de nós a toda a verdade. Mas que ao sairmos daqui, que isso seja latente, forte ao nosso entendimento, ainda existe graça. O juízo começou, mas ainda existe graça para nós os vivos. Que ao sair desta casa de oração, possamos transbordar esse amor e essa graça às pessoas. Que possamos viver uma vida íntegra ao Senhor, vivendo o amor que o Senhor tanto dedica para cada um de nós. Sonda o nosso coração, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a cada dia entregar a nossa vida, nossos pecados ao Senhor, para que naquele grande dia, o meu nome, o nome de cada um aqui presente, de quem está assistindo, esteja firme, claro, escrito no livro da vida. Nos abençoe, Pai, e eu lhe peço mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.